realidades paralelas, a frequência pessoal de cada uma, e sobre a questão apocalíptica dentro do frequenciamento de cada pessoa, das suas escolhas pessoais. Então eu estava abordando ali nesses vídeos como cada um de nós acaba entrando numa frequência cognitiva, algumas harmônicas, outras desarmônicas, e isso gera a lei da atração com o inconsciente coletivo planetário, e dessa forma as diferentes layers ou realidades da Terra, algumas realidades mais harmônicas, outras realidades menos harmônicas. Então eu estava contando ali que eu tive um sonho com tsunamis, mostrando as diferentes realidades da Terra, onde um tsunami foi superficial, no outro o tsunami tinha 2 km e pouco de altura, na outra realidade a placa tectônica se rompendo e uma montanha gigantesca se formando no meio de uma praia. Então, nessa projeção consciente, eles foram me mostrando as diferentes realidades ou layers que a Terra está apresentando nessa mudança cíclica. E aí eles mostravam como haviam pessoas de diferentes níveis, pessoas que sobreviviam, pessoas que observavam tudo acontecer sem serem atingidos, porque estavam numa frequência mais alta, mais harmônica. Então nesses vídeos eu estou explicando a questão das frequências, que tem a ver com o invólucro holográfico da barreira de frequência e com a consciência que cada um está desenvolvendo de acordo com seu crescimento interno, suas práticas internas, yoga, kundalini, tai chi, etc, etc. Então, esses vídeos são importantes para vocês começarem a entender os processos internos, e aí eu comecei a explicar também sobre o 5D, sobre essa história que nós estamos no 5D. Então eu estou explicando que a zona neutra, ou cinturão de fótons, ele tem ondas. À medida que o sistema solar vai atravessando a trajetória, né, orbital dentro da zona neutra, nós vamos passando por diferentes frequências de ondulação. Antes da convergência harmônica de 87, nós estávamos literalmente em 3D. A partir da convergência harmônica, nós entramos numa frequência de 4D de ondulação ou informação ondulatória da zona neutra. E a partir de julho do ano passado, 2022, nós entramos numa frequência de ondulatória de 5D, no sistema solar inteiro. O que acontece? Vamos entender, isso é frequência. Nós estamos ainda no nível físico dentro do simulador quântico. O que mudou é que nós estamos recebendo ondas eletromagnéticas e frequências cósmicas de 5D. Não que o nosso corpo seja 5D, não que nós estejamos vivendo 5D. Por quê? Aí entram as escolhas. Todas as pessoas que se dividiram politicamente no palco mundial, esquerda e direita, todas as pessoas que se dividiram politicamente, religiosamente falando, entre isso, aquilo e tal, de forma intolerante, todas as pessoas que escolheram a guerra, o ódio e tal, estão vibrando entre 3 e 4D na informação da guerra de Órion. E todos aqueles que escolheram elevar sua consciência, sua frequência para um gradiente mais alto, estão vibrando em 5D. Então estão frequenciando Fraternidade Branca, os orixás, tronados, coroados, comando estelar, comando temporal, Santa Esmeralda e outras hierarquias. Então, o frequenciamento que cada um de vocês escolheu é o que permite essa reconexão, esse enlaçamento pela ressonância, pela lei da atração para vocês. E aí é o que ocorre a divisão entre aqueles que vão vivenciar o apocalipse, a guerra nuclear ou o que vem pela frente, e aqueles que não vão escolher. Aí eu comecei a comentar sobre a questão da capa da revista Economist. Para muitas pessoas aquela capa é decisiva, para outros não, aquilo não é minha realidade. Mesma coisa com aquele desenho que eu postei lá dos caras jogando xadrez e o ZT do lado. Muita gente falando besteira, outros comentando. Aí você começa a perceber o estado cognitivo das pessoas à medida que elas vão escrevendo seus comentários. E aí você percebe que a pessoa está presa num padrão, quer chegar em outro padrão, mas não consegue. Porque seus dogmas limitantes impedem que ela transcenda para outro plano. Então a dualidade entre o bem e o mal não existe. O que existe é a nossa frequência. Eu estou numa frequência negativa, então eu acredito no bem e no mal. Se eu estou numa frequência positiva, eu entendo que o bem e o mal é um estado de consciência por pessoas que estão vibrando equivocadamente, achando que existe uma guerra entre Deus e o anticristo. Não. O que existe são anomalias entre seres que
vibram harmonicamente e desarmonicamente. Um ser que vibra desarmonicamente não respeita o próximo. Um ser que vibra harmonicamente respeita o próximo. É uma base universal, metafísica. Então, esses vídeos que eu estou fazendo, que ainda vou fazer, tem a ver com todo esse processo, para as pessoas começarem a entender o processamento energético vibracional que corresponde a cada um de nós nesta energia de 2024, que vai ser intensa. Intensa nos dois lados. Crescimento interno e escolhas internas, para quem está buscando a 5D, e aspectos não muito legais, infelizmente, para quem está naquela resquício em 3 e 4D, vibrando em coisa desarmônica. Então vamos lembrar da física primordial, lei da atração, ressonância. Se eu vibro numa energia negativa, eu tenho um quadro obsessor correspondentemente negativo. Então eu tenho frequência umbralina que vai puxar para mim uma energia que não é muito legal. Se eu vibro numa energia zen, energia pacífica, energia de amor, de paz, eu vou ter como quadro obsessor entidades positivas, seres positivos no meu campo. Logo, eu estou em harmonia, então eu não vou precisar passar por perrengues desnecessários, porque perrengue não faz ninguém evoluir. Então só passa por perrengue quem está nessa frequência. Então, o que nós temos que entender agora é o desenvolvimento cognitivo mediúnico, ancoramento. Estar com o ancoramento presente para que ele garanta a nossa percepção intuitiva para os processos que a gente não quer vivenciar, não quer passar. Então eu tenho que manter acima da média. E aí vem as escolhas que eu falava no vídeo, as escolhas associadas, tá, à questão de ambientes, balada, estádio de futebol, coteiro, isso, aquilo, tal. Então quem escolhe essa frequência vai ter quadro obsessor e vai vivenciar uma coisa pesada. Quem escolhe a natureza, ambientes de meditação, ambientes de interação com a Mãe Terra, passa para outro plano com maior facilidade e não percebe as anomalias, porque ele não vibra na anomalia, ele vibra na energia harmônica. Então aí é que a frequência 5D do cinturão de fótons ou da zona neutra vai reverberar nos seus chakras, no seu campo eletromagnético e conectá-lo ao comando estelar, à Verdade Branca, a Ágata, Shambhala e a todos os níveis supradimensionais que estão vibrando ali. Então nós temos que entender que esse processo é muito particular de cada um, baseado nas escolhas que cada um de nós fez ou está fazendo. Então os vídeos que eu fiz, assim que eu consegui, eu carrego, se não carrego em casa, hoje eu volto para casa, ok? Então são importantes esses fatores que eu quero explicar, até para as pessoas poderem entender de uma forma racional por que nem todos estão em 5D, devido às escolhas. Nunca se esqueçam, o universo é frequência, certo? Nossa rede neural é uma frequência, uma estrutura ondulatória. Então o que ocorre? Se você está vibrando em energia de desgraça, essa é a tua frequência. Se você está vibrando em energia de paz e amor, essa é a tua frequência. Então a irradiação 5D do cinturão de fótons, da zona neutra, tá? Ela é para alguns que estão ressonando nela, não é para todos. É que nem sintonia de canal de televisão, lembra? Antigamente tinha um seletor, tu pegava, mudava o seletor. O pessoal de hoje é controle remoto, né? Tá. Então o que acontece? Cada frequência é um seletor. Que canal você tá? Percebe? Então vamos lá. Eu quero ver um filme de guerra, tá? Então você mudou o canal lá pro filme de guerra. Tu tá recebendo toda aquela energia do filme de guerra. Tu tá vivendo uma guerra. Tu tá vendo? Tu escolheu ver um filme de guerra. Outra pessoa escolheu ver um filme de amor. Outro escolheu ver um filme que estava usando uma ópera, uma orquestra a tocar. Outra pessoa escolheu, por exemplo, um filme de pornografia. Então o que acontece? Cada um escolhe um canal e fica naquele canal. Então ele vai reverberar naquela energia. Tudo é frequência, tudo são canais. Então a questão é, qual é o canal que você quer viver? Qual é a frequência que você quer experimentar no salto quântico da Terra? Então é aí que vocês têm que perceber a questão das escolhas, a questão dos processos evolutivos, dos processos
desenvolvimento cognitivo, espiritual de cada um. Tá? Então, basicamente, é isso que eu estou passando para vocês, que tem a ver com o que a gente vai ter pela frente aí de situações. Acho não, tenho quase certeza, segunda-feira, dia 27, faço uma live com a Vic sobre ciclo reencarnacional e a matriz holográfica reencarnacional até dentro de algumas religiões. E depois eu vou ver continuar a live com o Sérgio sobre a questão dos filmes iniciáticos, etc, etc. E com o rapaz lá do Manchester lá tal, que a gente falou, também vamos falar sobre o livro da experiência Morontial, Agatha, Shambhala, Mu, Lemúria, Atlântida. Vamos abrir alguns códigos dessa estrutura toda aí para vocês, tá? Então, tecnicamente, o que eu queria compartilhar com vocês nesse momento, que por sorte está segurando a onda aqui, porque Brasília é 5G, né? Que normalmente São Paulo, onde eu moro, não segura. Né? Por isso que eu não costumo, sem contar que eu tô de copiloto, é a Verônica que está pilotando, não é, Verônica? Tá? Então, eu posso falar, normalmente como eu dirijo não dá para fazer essas coisas, né? Então era só para vocês terem esse entendimento, tá? Das escolhas, da frequência, tá? Então, nunca esqueçam disso, tudo é frequência, o universo é regido por estrutura frequencial, ondas, sistema ondulatório. Qual é o canal que você está conectado? Isso é o que vai determinar o processo do salto quântico. Para alguns, maravilhoso. Para outros, sofrido. Para outros, catastrófico. Por quê? São as escolhas que cada um escolheu vivenciar. Então, nesse sonho que eu tive, dos tsunamis, foi nítido para mim. Eu saí de uma realidade e entrei para outra pior, aí eu saí para outra melhor, e aí depois eu vi de fora outras realidades, que eu fui começando a lembrar mais detalhes dos sonhos. Então, tudo são hologramas dentro do Leia. E aí vem a questão, o que cada um de nós escolheu é o que vai determinar de forma significativa todo o processo que a gente tem pela frente. Ok, gente? Então, eu acho que a nova fase das imersões, né, vai ser interessante nesse sentido, que a ideia é que sejam só práticas de meditação e os protocolos novos, né? A turma pediu para não liberar mais protocolos na coletividade, só nos cursos presenciais. Eu tenho que montar muita coisa ainda, mas a ideia é fazer um frequenciamento 7, 8, 9, 10D pela estrutura morontial. Então todo o trabalho nosso vai ser pelo nosso corpo morontial, rede neural morontial, para sair inclusive do próprio holograma da Federação, da Aliança Galáctica, que também tem muito holograma que as pessoas estão captando e muitos aspectos não coerentes, tá? Tem muito holograma em relação a falsos aspectos do simulador quântico. Então ontem o Shiva deu uma aula sobre como é o simulador, como são as estruturas, por que tantos sofrimentos na Terra, por que não há uma intervenção do comando estelar. Isso aqui é uma simulação, é o metaverso. Entende? Então, nós escolhemos entrar no metaverso por N fatores. Então nós temos que sair do metaverso, sair do holograma Terra. E isso tem a ver com frequência, com as escolhas que nós temos feito na nossa vida. Tá? Por isso que nós temos o amparamento, temos uma hierarquia para nos auxiliar a traçar um caminho adequado, traçar um caminho coerente, um caminho que nos permita sair dos hologramas, tá? E amadurecer. Foi falado de forma muito clara com o Shiva ontem, a questão do amadurecimento pelo processo que a Terra está passando a nível individual. Esse nosso amadurecimento é a chave para sair do processo holográfico encarnacional. Então é importante que vocês busquem dentro e não fora. E aí eu volto a falar das práticas internas. Não no conceito religioso das práticas internas, não. No processo real de você tirar, se você puder, todo dia, o dia sim, dia não, 15, 20 minutos para fazer uma meditação com o teu ancoramento, pedir para limpar contrato, holograma, ancorar os protocolos do Yabirim, para fazer uma
avaliação no teu dia a dia e dessa forma elevar a tua frequência e se manter sustentado e protegido por essa hierarquia dentro do teu processo pessoal, certo? Então, o teu processo pessoal, ele reverbera no teu campo eletromagnético, chamada aura, e consequentemente, aí entra a questão da ressonância de um quadro obsessor, positivo ou negativo. Tá? Isso tem a ver com o nosso dia a dia. Então, como o nosso dia a dia no mundo, no mercado de trabalho, é complexo, e a gente brinca que todo mundo tem que pagar boleto, e hoje está difícil, então as pessoas se contaminam no mercado de trabalho, é óbvio, todo mundo, inclusive eu. Então temos que ter a disciplina de limpar essa oscilação emocional e vibracional quando você está dentro do mercado de trabalho, quando você está dentro de uma empresa, dentro de um banco, dentro de um hospital, de um fórum, etc, de acordo com a profissão de cada um. Então aí entra a questão da disciplina. Como é que eu vou aplicar os protocolos, sendo que eu sou um advogado ou um juiz, trabalho dentro de um fórum e é pesado? Ok, então eu saí do fórum, estou ancorado, vou fazer um trabalho de limpeza. Aí a gente tem banhos de ervas, tem defumação, tem 1000 ferramentas para harmonizar o meu lado, né? Nós temos técnicos de limpeza, seja com terapeuta, seja um bando de candomblé, nós temos 1000 ferramentas. A questão é usar as ferramentas. E é aí que vem a questão das escolhas. Dentro da minha realidade, qual é a ferramenta que eu tenho acesso? É um ebó? É um bori? Um sacudimento? Um banho de erva? Uma cachoeira? Um mar? Uma meditação? Um tai chi? Uma yoga? São N ferramentas. Não é só da rometria, tem muitas opções. Então vocês têm que saber ter a escolha e o discernimento. Qual é a ferramenta que eu tenho mais acessível na minha vida, na minha realidade, para poder me limpar, me manter harmônico, me manter equilibrado dentro do meu processo físico, terrenal, profissional. Quem sabe que não é fácil, tá? Então, aí voltamos a falar. O que você escolheu para você? O que você escolhe para o teu processo individual, pessoal, dentro do que vem plasmado? Aí no vídeo eu comento um pouco sobre a capa da revista Economy, né? Então a gente tem que entender isso. Pela capa, o ano vai ser foda. Mas não é para todo mundo. Só vai ser foda para quem está nessa frequência. Quem não está naquela frequência, vai ver de camarote. Por quê? Porque não está na energia, então aquilo não vai ressonar e não vai atrair para sua vida o que está plasmado ali, pelos DGs. Então nós temos que entender que o que os DGs querem é baixar nossa frequência e nos contaminar de uma forma proposital nessa egrégora. E a questão é tua egrégora? Sim ou não? E assim você vai burlando os DGs e vai elevando a tua frequência. Ok? Bom, gente, um abraço para todo mundo e cuide-se.